Alegria estar aqui compartilhando com vocês esse assunto que para mim é muito caro, que é o método clínico centrado na pessoa. Eu gostaria de dar as boas-vindas para você que está assistindo esse vídeo e eu gostaria de inicialmente ler um relato que está nesse livro aqui, né? Os clássicos, artigos clássicos de medicina de família. E o editor do New York Times, um antigo editor chamado Anatole Broyard, estava com câncer metastático de próstata. E ele falou assim: para um típico médico, minha doença e meu sofrimento é um incidente rotineiro nas suas rondas hospitalares. Eu gostaria de pelo menos uma vez que um médico tivesse percebido a incongruência e pelo menos desejasse me dar um pouco de atenção, estar ao meu lado, me dar um espaço do seu tempo, pesquisando na minha alma, tanto quanto pesquisa no meu corpo, para captar o meu sofrimento. Porque cada pessoa, cada homem, está sofrendo na sua própria maneira. Por que trabalhar método clínico centrado na pessoa? Existe uma crise na ciência moderna e uma crise no mundo, né? E é uma crise de valores. Shushinov, que é um pesquisador de Manitoba, um pesquisador na área de câncer e cuidados paliativos, ele propõe num artigo no British Medical Journal, onde a medicina tinha que restaurar a dignidade. E para ter dignidade, as pessoas têm que restaurar a humanidade, o respeito e a bondade. E quando você vê que 70% das consultas elas duram mais do que não mais do que 18 segundos para que o médico comece a interromper o paciente, a gente fica muito preocupado. E como restaurar a humanidade? E aí eu coloquei esse quadro do Van Gogh para nos lembrar de como que Deus enxerga a humanidade, onde o Van Gogh fala do bom samaritano. E o bom samaritano, então, é aquele homem que não enxerga o outro nas suas incongruências somente e vê na diferença um obstáculo para o acolhimento e para o amor. E ele olha para o outro com respeito, porque ele vê o outro como igual. E esse respeito, essa consideração em perceber o outro, gera um ato de bondade. Então, eu gostaria de propor que nossa crise é de a gente não saber o que é o ser humano, porque nós não lembramos do absoluto de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, onde Deus abriu mão do céu para vir à terra para salvar a humanidade. E se a gente entender o valor supremo de cada ser humano, nós vamos ouvi-lo com mais respeito, igual esse editor do New York Times queria. E ao ouvindo com respeito, a gente vai poder agir com mais bondade. Então, antes de ouvir com respeito, antes de adotar o método, nós precisamos de mudar o nosso olhar sobre a humanidade, tá? E esse método, ele é uma técnica, mas eu queria que você pensasse, sondasse no seu coração o que é o sentido da vida para você. E na aula nós vamos discutir um pouco disso lá pela videoconferência. Então, por que que esse método surgiu? Pacientes estavam insatisfeitos, a educação médica só técnica e os tratamentos sem adesão. E o McWinney, o pai da medicina de família acadêmica, que fundou o Departamento de Medicina de Família lá na Universidade do Ontário do Oeste, no Canadá,
ele apresenta esses 3 problemas e fala que o método que centra na pessoa e não na doença é um método mais realista e que, ao olharmos para esse homem fragmentado, a gente vai entender que a gente precisa de reintegração. Só que, além de ter um método, nós precisamos de adotar um prontuário que seja mais coerente com esse método. E aí, na década de 60, esse pesquisador, o Lawrence Weed, publicou no New England Journal of Medicine esse artigo, Registros Médicos que Guiam e Ensinam. E ele falava lá que o médico ele não pode ser avaliado pelo seu grau de especialização, nem pelo seu tempo de consulta, mas pela capacidade que ele tem de resolver os problemas e de ser efetivo, porque não existe médico suficiente para o sistema de saúde. Então, o SOAP, que começa com anotar o que há de subjetividade no paciente, depois, o que é objetivo, esses dados subjetivos mais objetivos geram uma avaliação e um plano terapêutico. Então, o subjetivo é o que nós vamos ver de anotar o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa, que é a experiência da doença. O objetivo, no prontuário das unidades básicas, tem o exame físico, os exames laboratoriais e os medicamentos em uso. E a avaliação envolve não só uma hipótese diagnóstica, mas todos os problemas que aquela pessoa te apresentou. E o plano terapêutico não vai ser só o remédio e o exame, mas vai ser todos os encaminhamentos, reavaliações, abordagens mais profundas num próximo encontro. E esse SOAP, que foi criado na década de 60 e foi publicado no New England, foi revisado por um grupo de Harvard e foi visto que, apesar, olha aí de novo, a crise de valores que a gente está vivendo, a crise de falta de sentido da humanidade, Harvard propõe esse SOAP-V, que depois de abordar toda essa estrutura de consulta, a gente avalia os valores do paciente e como o paciente percebe todo aquele plano terapêutico à luz dos seus valores, para pesar riscos e benefícios. Esse artigo, apresentando esse novo método, foi apresentado no American Journal of Medicine em 2017. Por que nós precisamos de uma consulta objetiva mais abrangente? Esse gráfico aqui, ele vai nos mostrar que o Brasil, que está próximo aqui da Alemanha, ele tem um tempo médio de consulta de 7 minutos. E nós vamos ver que muitos países, por exemplo, China e Índia, têm 2, 3 minutos de consulta, e países que têm muito tempo de consulta vão chegar aqui nos 15 minutos. Nós temos pouco tempo e nós precisamos de planejar a nossa consulta. Para planejar, nós precisamos de entender que o sofrimento que o paciente nos traz, ele não é só uma dor de cabeça. Ele envolve, né, muito além da abordagem tradicional de hábitos de vida, de doenças pré-existentes. Mas a pessoa, junto com isso, ela carrega toda uma bagagem cultural, social e espiritual. E a abordagem centrada na pessoa vai buscar isso. Então, o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa, você vai perguntar para a pessoa quais os sentimentos, as ideias, as funções, as expectativas, para entender não só a doença, mas também a experiência da doença dela. Então, como assim, né? A doença e o adoecimento são separados porque a doença é um componente comum. William Osler, fundador lá da Johns Hopkins, falava que a doença é o que todo paciente tem em comum. E o illness, o adoecimento, o sofrimento, é o que cada paciente tem de singular, que é aquilo que o editor do New York Times clamava para que os médicos não percebessem apenas a doença, mas o sofrimento que aquele câncer estava gerando na vida dele. E o principal sentimento são os medos, as preocupações. Então a consulta, você abre ela perguntando para a pessoa
o que a gente pode ajudá-la. E deixa ela falar. O Tratado de Medicina de Família e Comunidade fala, deixa a pessoa falar por 2 minutos. E em 2 minutos ela vai falar tudo o que ela precisa, em média. Depois que ela falar tudo, sem você interromper no 18º segundo, você pergunta qual que é a sua maior preocupação. E às vezes ela não vai entender, e aí você pode usar a palavra medo para ajudá-la a entender melhor o que ela está passando. E ela vai poder falar quais são os medos que ela tem. Depois que ela falar do medo que ela tem, você pode perguntar também um pouco mais quais são as ideias, as funções e as expectativas que ela tem na consulta. Então, no trabalho que vai ser passado para vocês, vocês vão abordar não só a preocupação da pessoa, mas o que ela acha que é aquilo e como ela acha que é o tratamento, qual o comprometimento na vida, o que isso atrapalha na sua vida e o que você espera de mim como médico para te atender. Depois disso, é bom perguntar do contexto da pessoa. Então, essa senhorinha aqui, ela estava feliz, né? Mas estava precisando aí de ser carregada. Qual que é o contexto dela? Quais são as condições de moradia dela? Como é a relação dela com o marido? Quais as coisas que ela faz na vida? O que ela gosta de fazer no lazer? O que dá sentido para a vida dela? Então, o contexto tem o contexto próximo, que é o contexto familiar. Então, é conhecer a estrutura da família, mas não só a estrutura, mas como essa família está se relacionando. E o contexto distante é o com que essa pessoa se envolve no mundo. Qual que é a relação dela com a comunidade, com a cidade, com outras pessoas fora do círculo que mora junto com ela, fora do domicílio dela. Qual que é o que a gente chama de ecomapa? Quais são as conexões? Depois disso, é importante elaborar um plano terapêutico, e aí eu coloquei a figura do xarope, porque toda mãe que vem para mim no pronto-socorro quer que eu passe um xarope para tosse. E aí, uma vez eu vi uma criança desenvolver uma asma grave por causa de um xarope. E aí a gente precisa de juntar a expectativa dela com um tratamento realista. Ou então, aqui está um apêndice perfurado, e quantas vezes a expectativa que o paciente tem de um antibiótico para uma infecção de urina ou infecção intestinal que ele acha que tem, pode atrapalhar o nosso tratamento e até o diagnóstico de um apendicite e depois isso complicar o quadro. Então nós precisamos de ser realistas nesse momento. Depois de elaborar um plano que é realista com o que você raciocina, é importante que esse plano se submeta à apreciação da pessoa e que ela construa essa solução junto, né? Então é aquela pessoa que quer parar de fumar, mas que ao invés de você pedir para ela cortar totalmente, você pode pedir para ela adiar o primeiro cigarro do dia, né? Ou então aquela pessoa que quer fazer atividade física, que precisa fazer atividade física, mas está na quarentena, e aí você procurar canais no YouTube que ela possa fazer atividade física que ela goste, né? Então, o que é adaptável à realidade dela. E, por fim, para que essa consulta seja centrada na pessoa, nós precisamos de fortalecer o nosso vínculo com essa pessoa. Apesar de ser o último ponto que o Tratado de Medicina de Família trata, nós precisamos de verificar o link, o contato, o vínculo que a gente vai ter com essa pessoa. E o tratado pede para a gente fortalecer o contato visual, anotar o mínimo possível e ouvir o máximo. Mas além do contato visual e ouvir bastante, é importante você manter essa pessoa vinculada a você. Como ela vai te procurar? Qual que é a melhor forma dela te acionar? Por WhatsApp, por e-mail, por telefone? Aumentar o acesso o máximo possível para que ela tenha segurança de que caso ela precise, ela tem como procurar alguém. Se você não tiver disponibilidade,
faça um plano para que ela procure alguma forma de ser cuidada naquilo que angustia ela tanto, tá? Considerações finais, esse método ele vai trazer melhores resultados, porque o paciente, ao ser entendido como um todo, ele vai ter uma adesão maior. Além de ser mais resolutivo, ele vai ser mais efetivo, porque ele vai implicar em melhoras para o sistema de saúde. Né? O McWinney e o Stewart defendem que vai diminuir custo, e pesquisas mostram isso. Mas além disso, ela é necessária, porque a gente precisa de discutir a nossa formação como médico, porque no meio de uma epidemia de burnout, de depressão e ansiedade entre médicos, esse método mostrou que diminui a insatisfação no trabalho. E quando eu comecei a adotar esse método, foi muito mais prazeroso a minha prática médica. Então, algumas referências que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu agradeço e a gente espera discutir isso mais lá nas nossas aulas de comunicação.